Hallo, liebe Leute! Tudo bem com vocês? Bem-vindos mais uma vez ao canal Deutsch und Deutschland. Eu me chamo Ingrid Lenk e aqui vocês aprendem não somente sobre o idioma alemão, mas também sobre a cultura, tradições, etimologia, filosofia, história, tudo aí que engloba a cultura alemã. E hoje é um tema mega raiz, nu e cruamente, sobre o idioma alemão, que é o quê? A ordem dos elementos em uma frase em alemão. Muita gente me pede, professora, como é que eu monto, como é que eu escrevo uma frase em alemão? Essa aula foi uma aula gratuita que nós fizemos pelo Zoom. Quem comentou lá no Instagram recebeu o link. Eu vou voltar a fazer essa aula live com vocês, porque é muito mais gostosa, né? Vocês interagem, perguntam. Fiquem ligados lá no canal do Instagram, mas agora vamos ao que interessa. É verdade que nós falamos realmente como o mestre Yoda? Eu hoje com você, almoço comer quero? Exatamente. Vamos dar uma olhada por quê? Fiquem comigo. Willkommen, bem-vindos a essa aula. Vai ser uma aula mais comprida, mas tenho certeza que se vocês picotearem aí, vocês conseguem assistir né? Mas é uma aula que vai valer muito a pena porque é um tema de base. Como eu monto frases em alemão? E nós vamos percorrer aí diferentes níveis, né? Como que nós iniciamos as primeiras frases no nível A1, depois frases um pouco mais complexas, A2, B1, B2 e assim por diante, diferentes graus de dificuldade, então. E no final dessa aula eu tenho certeza que vocês vão conseguir explicar essa brincadeira aqui. Quando você é alemão a falar, aprende, fala você como eu, o que é muito bom, né? Wenn du Deutsch wie ich zu sprechen lernst, sprichst du so wie ich, was sehr gut ist, né? Então, realmente eles falam assim, falam. E nós vamos ver também que não é que eles têm que parar para pensar, para montar uma frase descabelada assim, não. O pensamento do alemão já funciona com esse software instalado e já faz isso automaticamente sem nem parar para pensar. Então, quando falamos que eles pensam diferente de nós, é exatamente isso. Então, vamos ver. Ich nicht kann machen das. Um erro típico, um erro clássico do aprendiz de alemão falante de português. Por que eu estou falando isso, falante de português? Porque não tem como. A base de toda a nossa estrutura mental, de como nós vemos o mundo, entendemos as coisas, é com a nossa língua mãe, que é o português. Então a comparação é inevitável. E vocês vão então escrever uma frase como: eu não consigo fazer isso. Tá errado, tá completamente errado. E no final dessa aula vocês mesmos vão conseguir se corrigir. Então, quais são os elementos que determinam as posições de uma frase, numa Satzbau? Bau ali é na construção de uma frase. É o verbo? Com certeza, nosso grande determinador de posição, verbo, conectores, conjunções, o nicht, o tipo de frase, se é causal, se é relativa, se é uma oração subordinada, uma Nebensatz, se é uma imperativa, se é um Fragesatz. Vamos ver tudo isso aqui. Então tá, quem determina as posições? Em primeira instância, o verbo. E depois, como eu falei, conectores, conjunções, tipo de frase. A vírgula, professora. Exatamente. Acreditem se quiser, a vírgula em alemão não é apenas uma vírgula melódica. Hoje eu fiz não sei o que. Não, ela é estruturadora da gramática, tá? Temos aqui o quê? Primeira frase, Peter kauft immer am Samstag ein. Nós temos uma Aussage, uma sentença afirmativa normal, ó, a frase que sai, ó, Aussage, tá? Nehmen Sie bitte Platz. Temos aqui uma Imperativsatz, o imperativo wann kommst du? Temos uma V-Frage, porque é uma Frage V, uma pergunta V, porque começa com esse pronome interrogativo do V, wann, wohin, wo, woher, warum e assim por diante. E também temos a pergunta sim ou não, por quê? Porque a resposta do sim dessa pergunta só pode ser sim ou não. Wann kommst du um 8 nach Hause? Você vem às 8 para casa? Ja, ich komme um 8 nach Hause. Oder nein, ich komme nicht um 8 Uhr nach Hause. Ou seja, a resposta é sim ou não. E por que nós estamos elencando essas quatro, que são as primeiras que vocês começam a aprender no A1? Porque em uma Aussage, o verbo vem sempre o quê? Tcharam, na posição 2, tá? Posso trocar os elementos da frase? Sim, eu posso colocar am Samstag kauft Peter immer ein. Posso.
A grande sacada é que se eu quiser começar com o am Samstag, colocar ele como primeira posição, o Peter obrigatoriamente, ou seja, o sujeito tem que ocupar a terceira, obrigatoriamente, ok? Muito importante vocês saberem disso. Posso começar com ima? Posso, ou seja, eu vou começar sempre com o elemento que for o elemento que eu quero dar mais ênfase, mais destaque, que tiver mais importância na frase. E é importante dizer que nós não contamos o lugar com uma palavra só, tá? E sim, o qual é a informação que ele ocupa na frase. Ele poderia ser Peter, meine Schwester, meine Mutter und ihre Schwester. Teria um monte de gente. A questão é que todos eles responderiam a questão de quem? Wer, tá? Então, não contem uma posição, uma palavra. Nessa mesma posição, podem ter várias palavras. Por exemplo, Peter kauft immer am Samstag von 9 bis 10 ein. Am Samstag von 9 bis 10, no sábado das 9 às 10, ocupa a posição o quê? Uma posição só porque responde a pergunta quando. Quero começar com isso? Am Samstag von 9 bis 10 kauft Peter immer ein. Ou seja, olha quantas palavras. Am Samstag von 9 bis 10. 6. Mas todas elas respondem ao quesito quando. Então vão ocupar uma posição, tá? Temos lá então o que? Nehmen Sie bitte Platz. Tome assento, sente-se. Uma Imperativsatz. A posição verbal de todos os imperativos, sempre Wann kommst du? Pergunta W-Frage. Posição do verbo sempre 2. Kommst du um 8 Uhr nach Hause? Pergunta Ja-Nein-Frage sempre 1. Então isso, quem sabe inglês sabe, né? Que também can you do nanana. Nós abrimos a pergunta com o verbo. É por isso que chega o brasileiro e fala Du kommst um 8 nach Hause? Du kommst um 8 Uhr nach Hause? É uma frase, gente, não é pergunta não, ó. Não achem que vocês, que só por dar entonação o alemão vai entender que é uma pergunta não. Du kommst um 8 nach Hause? Olha lá, a posição verbal tá na segunda aqui, ó. Isso é uma sentença afirmativa. Você vem para casa às 8. E não, vem você para casa às 8? Né? Então, não dá para confundir. Temos lá de novo síntese, Aussage, posição verbal 2, Imperativsatz, posição verbal 1, W-Frage 2 e a Nein-Frage 1. Isso nós vemos no A1. Então, temos ali o verbo, o grande ator, o mais importante elemento a ser observado para montar essas frases iniciais. A posição do sujeito e dos outros elementos se dará de acordo com o verbo. Muito bom. Temos ali então, Peter kauft immer am Samstag ein. Vamos só repetir que eu acho que, né? Mais uma vez, meine ganze Familie kauft immer am Samstag ein. Então, nós temos ali meine ganze Familie, minha família inteira, faz compra no sábado. Para vocês verem, então, que são muitos os elementos que podem vir em uma posição só. E aí, nós temos para todos esses tipos de pergunta, vários tipos de verbo, como, por exemplo, wir müssen am Samstag einkaufen. Nós precisamos fazer compra no sábado. Aqui, nós temos o quê? Verbo na segunda posição, mas surgiu agora um novo verbo, que vai no final. Por que que ele vai no final? Porque nós estamos lidando com um verbo modal, e os modais pedem que esse segundo verbo, que vai ser um verbo no infinitivo, e isso, graças a Deus, ficou como português. Eu preciso comprar, quero fazer, necessito buscar. Então, esse segundo verbo é sempre no infinitivo. Mas então, wir müssen am Samstag im Supermarkt nach den Ferien einkaufen. Não importa quantos elementos você vai colocar aqui entre müssen e einkaufen, mas o einkaufen vai fechar a frase, tá? Esse é um outro estruturador, saber que tipo de verbo nós estamos lidando. E no caso aqui, o modal vai precisar de um segundo verbo, no fim. Perfect, a mesma coisa. O perfect termina também com o verbo. Ich habe am Samstag mit meiner ganzen Familie, ali falta um N, eingekauft. Então, no sábado eu fiz compra com toda a minha família. Aqui, verbo auxiliar, posição 2.
Verbo no pretérito, no final também. Obrigatório, obrigatório. Não importam quanto eu, no sábado, com a minha família inteira, depois do almoço, no supermercado, comprei. Tá? Tem que ir lá pro final. Vamos até dar uma olhada lá, ó. Ich habe am Samstag mit meiner ganzen Familie im Stadtzentrum eingekauft. Verbo no final. Mas percebam, são sempre os verbos aqui, os determinadores de posições. E aí vem as famosas Konjunktionen, as conjunções que a gente brinca, que é o aduso. Vocês vão saber por quê. Que na verdade vai sempre aqui, né, falar de dois elementos. De qual forma? O que significa o aduso? O aduso, na verdade, é só uma brincadeirinha para vocês lembrarem dessas 5 palavrinhas aqui. A pro aber, de pro den, o pro und, es pro sondern e o pro oder. Por quê? Porque essas palavrinhas aqui vão ter posição 0 numa frase. 0. Elas vão respeitar a posição do verbo como posição 2. Vamos dar uma olhada? Vamos pegar um exemplo só, não vou passar por todos aqui não. Aber, porém, wir haben eingekauft, aber Marie hat nur ein Eis gegessen. Então, nós fizemos compra, porém Marie só tomou um sorvete. Wir haben eingekauft, frase completinha ali, verbo na segunda posição, verbo no final. Aber, posição 0. Quem? Marie, posição 1. Hat, verbo auxiliar. Nur ein Eis gegessen, posição no final. Ou seja, olha só, o aber juntou 2 frases completinhas, com todas as posições sem mudar nada, então ele é posição 0. O que acontece? Quando nós não conseguimos ver a mudança de sujeito, porque aqui foi bem fácil porque nós vimos a mudança do sujeito. Primeiro a gente tinha via, depois nós tínhamos Marie. Mas tem frases que não necessariamente nós vamos ver essa mudança de sujeito. Por exemplo, wir haben eingekauft, aber waren am Ende nicht müde. Nós fizemos compra, porém não ficamos cansados no fim. Estou falando do quem? De quem? De via. Wir e via. Wir haben eingekauft, aber wir waren am Ende nicht müde. Para deixar limpa a frase, nós omitimos esse via. É por isso que muita gente vai achar que aber é posição 1, porque tem aqui, ó, aber waren. Mas nós não estivemos no final, não estivemos cansados, não ficamos cansados, tá? Porque falar, não tem... Não, gente, esse tá omitido porque nós já havíamos mencionado o sujeito e era o mesmo, só por isso. Mas todos os adusos são posição 0. E aí vocês começam a ver palavras de elencamento de ideias, elencamento de tempo, que é o quê? Antes, depois disso, por fim, zuerst, dann, danach, zum Schluss. E alguém tem que falar para o aluno que essas palavras contam como posição. Porque aí o aluno escreve zuerst, ich habe ein Eis gegessen. Primeiro, eu tomei um sorvete. Olha lá, o zuerst conta, pessoal. Então vocês têm que colocar o habe para lá. Zuerst habe ich ein Eis gegessen. Obrigatoriamente, tá? Mais um exemplo aqui. Zuerst habe ich ein Eis gegessen. Und, ó, um erro clássico. Hat Peter eine Pizza gekauft? Olha lá, o und, a pessoa tá achando que é posição 0, na verdade, né? Porém, Peter, ali nós mudamos de sujeito. Ó. Primeiro tem ich, depois tem o Peter. Como und é posição 0, se o hat fica ali, ele tá na posição 1. Und Peter hat eine Pizza gekauft. Então, nós temos que colocar o Peter para lá. Posso colocar pizza, professora? Pode. Und eine Pizza hat Peter gekauft. Se vocês quiserem dar importância à pizza e não à Peter, vou até escrever para vocês. Né? Nós colocamos esse elemento para frente. Und eine Pizza hat quem? Aí, obrigatoriamente, o Peter tem que entrar na terceira posição. Nós já falamos sobre isso. Ja? Fica meio estranho. Zuerst habe ich ein Eis gegessen und eine Pizza hat Peter gekauft. Não, uma questão de estilo também. Tá bom? Então, olhem quantas coisas nós tivemos que observar aqui. Que zuerst, dann, danach, zum Schluss contam como posição. Que o und não conta. Que eu posso colocar outro elemento na primeira posição, mas aí o sujeito obrigatoriamente tem que ficar na terceira se eu fizer isso. Então, tudo isso tem que ser atentado quando queremos escrever uma frase em alemão. E aí,
uma coisa importante que vai sempre acontecer, a influência da Muttersprache, da língua materna, como vocês podem ver, e tá tudo bem também, vocês só precisam ser corrigidos, ter alguém para dar um feedback, que aí por isso que é muito importante fazer um curso profissional, ter um professor profissional. Por isso que eu indico o meu curso, porque vocês vão ser corrigidos o tempo inteiro, eu acompanho todos os meus alunos pelo WhatsApp. Então, as coisas não, vocês não ficam andando em ciclos ou uma poeirinha perdida que nem sabe se está falando certo, não está escrevendo certo, não está. É muito importante a Rückmeldung, a correção. E se autocorrigir também, que é o que nós fazemos. Porque tudo isso está muito legal, mas fala, professora, depois de tanta informação, como é que eu vou fazer para pegar tanta coisa? A melhor forma é a memória auditiva, é ler, falar, ouvir, ter com quem conversar. Aí você fala uma coisa errada, vai falar, soou estranho. E esse soou estranho vai ser, na verdade, o seu grande corretor. Então, o uso da língua, passar por uma aula autêntica, é realmente o caminho. E não só ficar vendo vídeo do YouTube fazendo anotação. Isso é bom para vocês passarem por uma sistematização, talvez, de tudo que vocês aprenderam até agora, esclarecer, entenderem a consciência. Mas o uso ativo disso tudo só vem com aulas realmente originais. Não adianta só saber. Só saber não vai trazer nada. E fazer exercício, gente. Né? Não importa qual tipo de exercício seja. Falado, auditivo, escrito. Bom, vocês chegam daí no A2 e se deparam com os conectores. E os conectores, olha lá a árvorezinha ali, os galhos todos interconectados. O primeiro que vocês vão ver é o weil, né? Ou seja, vocês vão aprender a dar justificativa. E o das, explicação. E o wenn, e o quando, né? Então, por quê, que, quando. Olha que bacana. Só que vocês têm que saber que todos esses conectores fazem o quê? Catapultam o verbo para o final. Com o uso da vírgula, não é mais como nossos verbos modais ou o perfect. Nós temos duas orações agora. Por exemplo, uma frase convencional que nós já aprendemos. Ich finde die Sprache schön. Eu acho a língua bonita. Ich möchte in Deutschland arbeiten. Quero trabalhar na Alemanha. Então, com a pergunta por que você aprende alemão? Warum lernst du Deutsch? Colocando o weil ali, ó. Ich lerne Deutsch, weil quem? Desculpa. Weil quem? Weil ich. Obrigatoriamente, depois do weil, da explicação ou do conector, nós temos que colocar o quem. Obrigatoriamente é essa posição. Weil ich, o que? Die Sprache, blá, 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 blá. Schön, verbo pro final. Olha o finde que tá ali, foi lá pro final. Tá? E aí, vocês também vão ter esse mesmo tipo de oração com o quê? Com o modal. Lembram que o modal tem dois verbos? Como é que a gente vai catapultar dois verbos nessa frase? Ó, ich möchte, primeiro verbo, in Deutschland arbeiten. Por que você quer trabalhar na Alemanha? Vocês podem começar do weil direto, né? Não precisa falar ich möchte in Deutschland arbeiten, ich finde, né? Ich lerne Deutsch, eu aprendo alemão para trabalhar. Weil, quem? Ich, onde? In Deutschland. Arbeiten, mantém ali a posição, é o segundo verbo que é catapultado. Não, möchte. Weil ich in Deutschland arbeiten möchte. Olha lá o mestre Yoda aqui, porque eu na Alemanha trabalhar quero. Já? Professora, isso vai acontecer com todo conector? Sim. Professora, é obrigatório o uso da vírgula? Sim. Se não escrever vírgula, está errado. É a vírgula a grande separadora dessas duas orações. É a grande marcadora da entrada do conector. Obrigatoriamente o conector tem que vir depois da vírgula. Já? E aí, olha só, vocês têm muitas vezes orações que nós vamos chamar de verbo como verbo. Por exemplo, ich möchte Deutsch lernen. Olha lá, ali já tem um verbo. Eu quero aprender alemão porque eu acho a língua bonita. Ich möchte Deutsch lernen. Não, o verbo como verbo vai vir na próxima. Weil ich die Sprache schön finde. Mas olha já quanto verbo aqui com determinações de posição. Quando, porém, nós queremos começar uma frase com a justificativa, weil ich in Deutschland arbeiten möchte, lerne ich Deutsch. Porque eu quero trabalhar na Alemanha, eu aprendo alemão. O que acontece? Toda frase com conector vai ocupar a posição 1. Todinha. E o que vem depois, vocês já sabem, posição 2. Então, olha lá. Weil ich in Deutschland arbeiten möchte, o verbo catapultou, a princípio aqui era o final, era o Ende,
né, da oração que vocês já conhecem da tela passada. Lerne ich Deutsch, posição 2. Então, nós vamos ter aqui, ó, o verbo clássico do... Olha quanto verbo. Verbo, verbo. Verbo, verbo, verbo. Olha lá. Né? Porque ali a gente teve um modal que catapultou. A gente já tinha ali, ich möchte in Deutschland arbeiten, tá? Lerne ich Deutsch. Então, o verbo, gente, é o manda-chuva de tudo. E aí tem gente que fala, nós não precisamos aprender nada disso, porque nós aprendemos... O alemão não aprende assim, gente. O alemão aprende alemão como língua de nativo. Nós aprendemos o DAF, o Deutsch als Fremdsprache, o alemão como língua estrangeira. Na nossa mente já tem o português, já não é a mesma coisa. E nós precisamos da racionalidade, da explicação para entender as coisas, tá? Outra frase. Nós aprendemos como criança, nós não precisamos de gramática. Mentira, as crianças aprendem como as crianças, elas não passam pelo rácio, elas querem brincar, cantar, pular e assim elas aprendem, né? É muito diferente, não passa pelo rácio, até a parte do cérebro que é envolvida no aprendizado da criança é outro. Então, cuidado com essas duas teorias, de que nós, aprender nada disso é importante porque nós não aprendemos como... nós aprendemos como as crianças e porque os alemães não aprendem assim. Balela. Os alemães não aprendem assim mesmo, mas nós não somos alemães, tá? E nós não somos crianças. Então nós precisamos do quê? Da explicação. O adulto precisa ordenar e entender o pensamento. E depois usar, que é o próximo passo super importante. Pode ser divertido, sim. Nem tem que ser pesado, pessoal. Tem que ser com diversão, treinar, rir dos próprios erros, tentar cada vez frases mais loucas. E é isso. Tem que ser divertido, pessoal. Senão... E uma coisa muito importante, vocês têm que sair daquele ponto de não saber por que está acertando. Então, meio que virou uma ordem randômica. Ora eu acerto, ora eu erro e eu não sei muito bem por quê, mas vamos aí. Esse ponto é onde vocês têm que sair. Porque duas coisas são muito boas. A frase eu sei que eu sei é a ideal. Eu sei que eu sei, que bom que você sabe. Eu sei que eu não sei, que bom. Você sabe que você não sabe, tá num lugar muito bom, muito seguro. O problema é esse, eu não sei se eu sei. E aí é onde vocês ficam que nem barata tonta, perdendo tempo, patinando aí. Chega ao B1, vocês vão aprender mais conectores ainda, mais detalhes. Vai vir frase muito mais longa, com sequenciamento de vários conectores, não só mais um, mas sim dois, né? Várias frases seguidas, vocabulários mais complexos, novos tempos verbais, o futur, o conjuntivo, mas que lidam com o que a gente já aprendeu aqui no A1, no A2. O futur, por exemplo, ich werde machen, é o verbo na posição 2 e o machen no final, o conjuntivo 2 também. Ou seja, a estrutura básica vocês já tiveram, só fica mais complexo, mais cheio, com mais detalhe, né? Ich werde einen Deutschkurs besuchen. Olha lá o futuro aqui, verbo na posição 2 e depois o outro no infinitivo no final, que vocês já aprenderam. O que acontece é que vai vir declinação. Ich glaube, dass ich einen Deutschkurs besuchen werde. Mais conectores, ja? Ou seja, as coisas vão se expandir. Isso no B1, no B2, no C1, no C2 e assim por diante, né? E aí, vamos corrigir essa frase juntos? Ich nicht kann machen das. Vocês já sabem que o ich tá ok, deixa ali. Vamos trazer o verbo, então, para a segunda posição. E aí, como é um verbo modal, nós temos que jogar o machen para o final. Ok, ich kann das machen, eu sei fazer isso. Eu não sei fazer isso. Agora a gente está negando o saber, o conseguir. Então nós vamos ter que colocar o nicht na frente do verbo. Ich kann das nicht machen. E isso vai ser algo que também vocês vão pipocar agora no B1, B2, que vai entrar na frase, sabendo onde está estruturado os outros verbos, os outros elementos, nós vamos ter que nos deparar. E agora? Onde colocar a negação? O nicht e o kein. Mas que bom, todo o resto eu já sei. Agora vai ficar, então, menos coisa para eu pensar quando eu for negar, que é só exclusivamente saber onde que eu vou colocar a posição do nicht e do kein. Porque os outros eu já sei. Imagina quando chegar o tema de negação, se vocês não sabem posicionar nada do que nós passamos agora pelos temas, como é que você vai conseguir posicionar nicht e kein? Que é um teminha chato, uma das coisas mais difíceis de estudar, na verdade é uma vida inteira estudando posição de negação, né, de nicht kein.
E daí vai entrar os pronomes reflexivos, mich, ich mich dusche jeden Tag. Ó, eu me banho todo dia. Não dá para pôr o mich na segunda posição. Segunda posição é do verbo. Ich dusche mich, mas o pronome reflexivo tem que ficar o mais perto possível do pronome, ó. Ich tá lá, dusche mich. Então, ufa, ele logo entrou. Já? Então vão vir todos esses temas daqui para frente. Olha lá, né? A questão do reflexivo pronomen, so nah wie möglich vom Pronomen, tão perto quanto possível do pronome. Então, assim, sabendo a base é tudo. Depois vocês vão acertando os outros elementos dentro. Agora, se não souber a base, vai ficar complicado, tá bom? Então, nós passamos aí por essa parte geral, da estrutura geral de colocar os elementos, ordenar os elementos dentro de uma frase em alemão. Quer fazer o curso comigo? Convido, então, principalmente quem chegou até aqui o fim, né, do vídeo, a fazer o teste do meu curso por 5 dias gratuitamente, por que não? Vocês vão ver como é diferente, tá bom? Fica aqui o convite, fica o convite também para me seguir lá no Instagram. Espero que tenham gostado, deixem aqui nos comentários. Um beijo, pessoal.